9 de março de 2017. Com um a menos desde o primeiro tempo, o Palmeiras consegue empate na estreia da Libertadores. Galo também busca empate na Argentina. Flamengo dá show e atropela o São Lourenço no Maracanã lotado. Hoje tem Brasil de novo em campo pelo torneio sul-americano. Santos terá retorno de titulares que estavam lesionados e Grêmio encara Samora com desfalques. A Copa do Brasil, São Paulo bate o ABC com grande atuação de Luiz Araújo e fica perto da próxima fase. Hoje é a vez do Corinthians. Timão pega o Luverdense e quer boa atuação para pagar a má impressão de jogo com o Brusque. Oi, gente, boa noite. Hoje estou de volta aqui um pouquinho rouca, mas tá sexy, né? Vamos falar do Verdão? O Palmeiras estreou com empate fora de casa na Copa Libertadores e foi suado, meu amigo, porque com um pouco mais de 20 minutos de jogo, o Palmeiras me perde o zagueiro Vitor Hugo, expulso pelo segundo cartão amarelo. O time brasileiro ainda saiu atrás no placar, mas buscou o empate e poderia ter vencido se tivesse caprichado um pouquinho mais em pelo menos 3 situações claras de gol. Né, seu Borja? No fim, os jogadores e o técnico Eduardo Batista aprovaram a atuação da equipe. Quando você tem uma expulsão muito cedo, né, você tem que mudar um pouquinho. Né? Nós tentamos deixar as beiradas defensivamente, as beiradas rápidas para poder marcar, era onde o Atlético de Tucumã iria tentar entrar, é seu forte, nós protegemos as beiradas e ao mesmo tempo na fase ofensiva nós tínhamos saída rápida e por aí nós criamos, né, algumas chances reais de gol. Né? Então você levar um ponto na Libertadores, faltam 5 jogos, nós temos mais 3 jogos em casa, né, é de fundamental importância. Eu acho que mais importante que isso, a equipe entendeu o espírito. Eu acreditava que com 11 a gente teria melhores condições, mas nós criamos chance para isso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, eu me lembro de no ano passado, janeiro, fevereiro, uma coisa assim, uma sonora do Vitor Hugo dizendo o seguinte: Libertadores tem que ter o clima de Libertadores, então se tiver que chegar junto, entrar na canela, no tornozelo, se for provocado, tem que entrar. E eu me lembro que aqui mesmo no programa eu fiz o seguinte comentário: é um engano, porque ele vai prejudicar o time dele agindo assim, vai ser expulso e vai colocar o Palmeiras numa situação perigosa. Muito bem, não aconteceu nada no ano passado, não me lembro de uma expulsão do Vitor Hugo, mas aconteceu agora. E ele nem foi provocado. Há quem diga que no Palmeiras o primeiro cartão não foi merecido. Para mim foi merecido, foram merecidos os 2 cartões, entradas desnecessárias no meio campo. Se você tem 2 volantes, não faz sentido o zagueiro ter que ir lá no meio campo e dar uma entrada dessa. Sabe, 20 minutos de jogo. Ele quase colocou tudo a perder. Eu não sei o que pensa o senhor mestre. Eu não concordo com esse discurso, espírito de Libertadores. Futebol é futebol. Você joga, tecnicamente, você joga o seu futebol bonito e, em qualquer circunstância. A raça, a vontade, isso tem que ter também em qualquer circunstância, não é a Libertadores que pede isso. Aí os caras acham que é chegar na força em detrimento, sabe, da bola nos pés. Então o Vitor Hugo ontem, eu estou batendo a tecla, não gosto de ficar caçando bruxa não, mas ele colocou praticamente tudo a perder de maneira intempestiva. E aí para azar dele, o Tucumã ainda fez um gol logo em seguida, mas como o Tucumã é muito limitado tecnicamente, o Palmeiras acabou encontrando o gol no jogo aéreo. E depois o Borja, que eu acho um exímio definidor, não estava num dia muito inspirado. O Palmeiras, mesmo com 1 a menos, poderia ter ganho o jogo. Menos mal para o Palmeiras, menos mal para o Vitor Hugo, que o Palmeiras volta com um empate. Mas essa atitude botou tudo, eu não digo a perder, mas tudo a empatar, porque a vitória era certa. Mestre Roberto Helena Júnior. Pois é, eu falando português claro, eu estou de saco cheio com esse papo de violência e de machismo, né, que está pegando. Esse discurso, inclusive, está sendo reforçado no Palmeiras pelo Felipe Melo. Sim. Que cada momento aparece, porque aqui não, nós vamos, se tiver que dar porrada, eu dou porrada. Isso é uma estupidez, essa história
inventada de que a Libertadores é um outro torneio, porque exige muita... Isso era antes do tempo da existência da televisão. Que aí os caras podiam fazer o que queriam e tal, o campo, o juiz era complacente, dava muita porrada, provocava e tal, e o brasileiro caía na deles. E isso aí, há muitos anos, deixou de ser assim. Se jogar, não pode misturar raça com o significado que ele tem quando gritado lá na arquibancada, com paixão. Paixão é outra coisa. É aquela vocação para a luta, para a conquista, uma coisa que o cara está ligado no que ele tem que fazer, que é jogar a bola. Quem jogar melhor futebol ganha Libertadores, ganha Championship, ganha o Campeonato Brasileiro, ganha qualquer coisa. Agora, quem der pontapé pode até vir a ganhar uma vez na vida, outra na morte. Mas não é a saída. E realmente o Vitor Hugo prejudicou o Palmeiras duas vezes. Não só porque deixou o time com um a menos, mas também porque forçou o técnico a tirar o Michel Bastos e colocar o menino mudou o esquema do Carlos, jogo, que prejudicou muito o Palmeiras, porque se ele mantém o Michel Bastos, que é um jogador que pode fazer a função ali de volante, era também, 3-0. E recua o Vitor, o Thiago Santos, já tem o Felipe Melo, que é um volante, já tá bom, né? Cabeça de área ali. Não, mas passa a ter mais fluência na saída para o jogo com o Michel Bastos. Mas, enfim, o empate foi o mal menor que poderia acontecer com o Palmeiras. Bom, só para falar que lá no site gazetesportiva.com, o nosso repórter Bruno Calió fez uma reportagem bem interessante, onde ele analisa todos os passes, todos os lances do jogo, as estatísticas do Palmeiras no jogo e compara também com o estadual. O Palmeiras tem um aproveitamento muito melhor no estadual, mas aí tudo bem, né? São duas competições diferentes. Mas só para dizer o seguinte, lançamentos, Palmeiras foi sofrível. Ele fez só 9 lançamentos corretos e 26 errados. E no quesito passes, né? Troca de passes, olha só, passes certos. 156 passes certos nesse jogo e 44 passes errados. E é um volume de jogo muito menor, por exemplo, se a gente olhar o jogo do Palmeiras com a Ferroviária, que foram 425 passes certos e só 44 errados. 425 passes certos. Então, assim, tudo bem que o Palmeiras teve que ficar na defesa, né? Não jogou tanto, mas, assim, o Palmeiras teve um aproveitamento bem ruim estatisticamente. Não foi só o Borja, não, com aquelas 3 finalizações erradas. Agora a gente quer saber o seguinte de você. O Palmeiras teria vencido? É difícil assim, gente. Teria vencido, já foi. Teria vencido, não gosto de falar do passado. Teria vencido o Atlético Tucumã se o zagueiro Vitor Hugo não tivesse sido expulso? Sim, teria, 3-0. Fala, Celso. Não, teria. Ele fez a diferença. Seria muito mais fácil. Sim, porque se com 1 a menos o Palmeiras quase ganhou. Mas é muito ruim o Atlético Tucumã, gente. É muito ruim e o Palmeiras tem jogadores muito bons. Poderia ter ganho com o Borja perdeu. Não foi o Vitor Hugo que perdeu 3 gols. Não foi o Becão, não foi foi o artilheiro. O cara que é especialista em fazer gol. E que teve os gestos corretos no momento de finalizar. Só não deu certo. É isso aí. O Dudu jogou muito bem, né? Eu achei que o Dudu jogou muito bem. Agora, a folha de pagamento do Atlético Tucumã é de R$1 milhão. R$1 milhão. Ah, para, Celso. O que é isso? Só o Borja custou 44 milhões, gente. Pelo amor de Deus. Isso muda sim. Eu não acho que muda, não. Não muda, não. Vai o time da Gazeta com o Palmeiras. Acho que esse não pode ser o pressuposto do futebol. Que isso. Não é o valor de cada jogador, até porque muitas vezes o valor que é pago, ele é fora da realidade, é inflacionado. Time entrosado, mesmo. Senão, Santo André não teria ganhado Copa do Brasil, Paulista não teria ganhado Copa do Brasil, Criciúma. É um ou outro. Não é. Esses aí, todos que você falou, são melhores do que o Tucumã.
Bom, eu não vou ficar discutindo que eu tô certa e tô sem voz. Bom, o Flamengo correspondeu à expectativa dos 60.089 torcedores que lotaram o Maracanã e viram o rubro-negro golear o São Lourenço 4-0. Lógico que ninguém veio para cá achando que ia fazer um placar desse, mas a equipe mereceu o placar, construiu. Os rapazes estão de parabéns, acho que é uma vitória deles, pela superação, pela condição que se passaram nesses 2 dias após o jogo contra o Fluminense, mostrando cada um o seu valor e também a força do grupo. Viver esses momentos aqui, realmente com a camisa do Flamengo no Maracanã, eu parei algumas vezes durante o jogo, quando alguma falta sofri, parava e fiquei analisando aquilo ali. Realmente é único, é só quem veste essa camisa mesmo, é uma motivação extra, é algo a mais que esse clube tem e que nós devemos continuar juntos dessa forma, que com certeza muitas coisas boas vêm pela frente. Bom, na Argentina o Galo saiu atrás logo no primeiro lance do jogo, foi buscar o empate, pressionou muito o Godoy Cruz, especialmente depois que ficou com um jogador a mais. Mas no jogo movimentou a rodada de ontem na Libertadores, jogando em Santa Cruz de la Sierra, Sport Boys da Bolívia e Libertad do Paraguai empataram em 3-3. Hora de conferir a rodada desta noite na Libertadores. Vamos colocar a arte aqui, Boquinha, João Batista. Zamora e Grêmio jogam 7h30 em Barinas, na Venezuela. O The Strongest recebe o Santa Fé às 9 da noite na altitude de La Paz. No mesmo horário, o Lanús enfrenta o Nacional do Uruguai na Argentina. E às 9h45, o Sporting Cristal encara o Santos em Lima, no Peru. Mestre Alberto Helena Júnior, que entende tudo e mais um pouco de português e tudo mais, falou o seguinte, olha aqui, que empataram por 3-3. Não é empataram em 3-3, empataram em 1-1, em 0-0. Não. A partir de agora, todo mundo do site, gazetesportiva.com e da nossa redação, empataram o jogo por 3-3. Indica lugar. Onde é que fica esse 1-1, 3-3? Tá. Adjunto adverbial de lugar. É por. O por não é. Bom, com força máxima, o Santos encara o Sporting Cristal em Lima, capital do Peru. O jogo marca o retorno do Peixe à Libertadores depois de quase 5 anos. O último jogo do Santos na Libertadores aconteceu há quase 5 anos. Na época, Neymar ainda vestia a camisa do Peixe e comandou o time que empatou com o Corinthians em 1-1 no Pacaembu, mas acabou eliminado naquela semifinal por conta da derrota no primeiro jogo na Vila Belmiro. Hoje os ídolos do time da Baixada são outros, mas a importância da competição é a mesma, se não for ainda maior. Para o Santos, uma competição muito importante. Eu espero que tenhamos aqui uma boa atuação, a equipe está preparada. Daqui a pouco, os comandados de Dorival Júnior estreiam na Libertadores 2017 contra o Sporting Cristal, no estádio Alberto Gallardo, em Lima, no Peru. O palco da partida tem capacidade para 19 mil torcedores e promete estar lotado. O Santos gosta de jogar estádio cheio, cara. Não importa, claro, é sempre bom a nossa torcida nos apoiando, mas com o estádio cheio, vendo o jogo é sempre bom. Time de bastante moleque, novo, mas porém disputou vários campeonatos, também experientes, mesclado. A análise do adversário já foi feita e Zeca até compara o Sporting Cristal com uma equipe que disputa o Campeonato Paulista. Temos atenção do que é o time, o ataque, a defesa, toca muita bola junto com o goleiro, parecido com o time do Audax. Então temos que ter bastante atenção nisso no toque de bola e impor o futebol do Santos, toque de bola, rapidez, habilidade e concluir em gols. O Peixe vai para o campo logo mais com força máxima. Dorival vai contar com a volta de Lucas Lima, Ricardo Oliveira e David Braz, devendo formar os 11 titulares da seguinte maneira: Vladimir, Zeca, Kleber, David Braz e Vitor Ferraz, Thiago Maia, Lucas Lima e Renato, Copete, Ricardo Oliveira e Vitor Bueno. É outro time, né? Ah, sim. Com Renato, com Lucas Lima, com Ricardo Oliveira. Sabe? Agora, eu tenho falado tanto de estupidez. Estou me sentindo repetitivo. Mas é uma estupidez falar em demissão do Dorival Júnior caso não vença o Sporting Cristal. Estava sem esses jogadores. O Renato, ele faz uma diferença para qualquer time no Brasil hoje.
Quem dera ter o Renato no meu time, o Gimirim ia ser fantástico. Já defendi a tese de que ele deveria ser convocado para a seleção brasileira. E eu concordo, é um cara que marca bem, que sai bem para o jogo, tem experiência, não é de entrar duro, de dar pancada, vai na bola, é clássico, sabe? E é começo de temporada. Mas acontece o seguinte, como ele ficou muito tempo parado, pode esperar que ele vá voltar hoje jogando aquela bola que ele estava jogando antes de se machucar. Mas, de qualquer jeito, é um elemento que serve de equilíbrio para o time. É um fiel da balança. Por enquanto, acertando o palpite. Achei que o Palmeiras empatava lá, empatou e continuo achando que o Santos empata hoje. Se no Santos o técnico Dorival Júnior terá o retorno de titulares, no Grêmio, Renato Gaúcho não poderá contar com peças importantes. O tricolor enfrenta o Zamora da Venezuela e ontem conheceu o palco do jogo desta noite. Como é de praxe, o Grêmio fez nesta quarta-feira o treino de reconhecimento de gramado do estádio Agustín Tovar, na cidade venezuelana de Barinas, palco do confronto de logo mais às 7h30 contra o Zamora, na estreia do tricolor gaúcho na Copa Libertadores da América. Renato Gaúcho, como também tem sido comum, não adiantou a escalação da equipe, mas provavelmente vai colocar em campo um trio de ataque formado por Pedro Rocha, Bolanhos e Luan, com Lucas Barrios como carta na manga para o segundo tempo. Vinimos aqui a tentar ganhar, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, que eles têm um equipo muito rápido, então vamos tratar de tomar as precauções necessárias para tratar de não sofrer e poder fazer algum gol. A equipe vai precisar superar importantes desfalques nesse início de Copa Libertadores. Pedro Jeromel, Douglas, Maicon, Maxi Rodrigues e Edilson, em fase final de recuperação, não estão à disposição do técnico Renato Gaúcho. Tivemos um começo de ano um pouco azar, como falam vocês, mas são coisas que acontecem. Temos muitos jogadores que jogam bem, que têm muita ansiedade por jogar e por demonstrar que também está na altura do Grêmio. Acho que continuamos jogando do mesmo jeito e esperemos fazer uma boa Copa. Independente da equipe que estiver em campo, o zagueiro argentino Walter Kahneman tem na ponta da língua a receita para um bom desempenho na principal competição de clubes do continente. Não cometer erros é fundamental, tratar de fazer um equipo sólido, de fazer um equipo que funcione bem e depois tratar de acontecer as coisas que podamos fazer gols, que podamos convertir, acho que é o segredo disso. UEFA Champions League. Barcelona e Borussia Dortmund garantiram lugar nas quartas de final com goleadas. A do Barcelona garantiu lugar na lista das maiores viradas da história do futebol e deixou os técnicos das duas equipes completamente atordoados depois do jogo. Já o Borussia viu o show do gabonês Aubameyang contra o Benfica. Aujourd'hui, tout que nous sommes de PSG. Hoje, para todos no PSG, staff, jogadores, clubes e torcedores é um mau momento. O que aconteceu lá fora no campo foi uma experiência negativa. Perdemos uma oportunidade como clube, perdemos uma boa chance de crescer. Como clube, individualmente tous, nous avons perdu une bonne opportunité pour grandir. Pues es una noche difícilmente explicable con palabras. É uma noite difícil de explicar com palavras, porque foi o roteiro de um filme de terror, não de suspense, de terror, com um início espetacular, com um Camp Nou como poucas vezes pude ver. Eu só lembro de um jogo onde a tensão era superior à de hoje. E uma coisa que acredito que define essa vitória é a fé. A fé que os jogadores tiveram acima de tudo, a fé da torcida. Normalmente o Camp Nou é um estádio onde os torcedores vão embora 10 minutos antes do fim do jogo. Hoje não foram embora, nem depois da comemoração. Eu sinto pelos poucos que foram embora, perderam uma noite única. E fizemos uma virada nos últimos 5 minutos, que é como devem ser feitas as viradas épicas. E hemos hecho uma remontada nos últimos 5 minutos, que é como se têm que fazer as remontadas épicas. E os torcedores comemoraram muito também pelas ruas de Barcelona.
Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva, e você pode acessar o site da TV Gazeta e acompanhar o nosso programa. Hoje é aniversário da Anitta Paz, que está de férias, está curtindo com o maridão. Beijão para a Anitta, muita saúde e felicidade. O assunto agora é a Copa do Brasil. Em noite iluminada do garoto Luiz Araújo, o São Paulo venceu o ABC por 3-1 e deu um importante passo para garantir a classificação para a próxima fase da competição. Veja os gols com a narração do Garrafa. Thiago Mendes, por cobertura, Luiz Araújo, a batida cruzada na trave! Passou pelo prato, a bola beijou o poste. Que chance perde o São Paulo. Cícero pro Cueva, recebeu, posição legal, ainda Cueva, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do São Paulo! Luiz Araújo, o São Paulo faz 1-0, Cueva tinha condição, Luiz Araújo não perdoou pro fundo da rede agora, São Paulo 1, ABC 0. Luiz Araújo, primeiro, segundo, o terceiro, pode fazer, Edson! Que jogadaça do Luiz Araújo, foi fazendo fila. Olha o lançamento, hein? Olha o Edson, tá fora do gol, olha o gol! Gol! É do São Paulo, é de Luiz Araújo. VG pra dentro da área, toque de cabeça e o gol! Gol! É do ABC. Que bola pro Thiago Mendes, hein? Cruzamento pra dentro da área, prato de cabeça e o gol! Gol! São Paulo, Lucas Prato, bola açucarada do Thiago Mendes, São Paulo 3, ABC de Natal 1. Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo fantástico, criamos muitas oportunidades de gol, um bom segundo tempo, acho que foi um dos melhores jogos que nós fizemos em matéria de velocidade, de criação, o time se soltou, eu acho que nós poderíamos sair daqui, não que não saiamos satisfeitos com a vitória, vencemos, é sempre importante, né? Mas eu acho que não frustrado, não decepcionado, não é essa a palavra, mas sabendo que a gente poderia ter conquistado uma vantagem maior. Essa nós temos que encarar a realidade. O 3-1, o jogo continua em aberto. Talvez um quarto ou quinto gol, nós teríamos uma análise diferente, mas fico sentindo que faltou alguma coisa no sentido de que a gente poderia ter definido uma classificação que acabou ficando em aberto. Mas como produção do time, só tenho a parabenizar, só tenho a elogiar todos eles, porque correram muito, lutaram muito, criaram muito pelos lados, pelo meio, com tabelas, bolas cruzadas, enfim, em matéria de produção, o time foi muito bem. Roberto, eu acho essa presença do Rogério Ceni no São Paulo como técnico um aprendizado para você encarar o futebol brasileiro. Pelo nome que ele tem, como ex-capitão do time, como pela longa... Mito. Ele tem um certo respaldo, que permite ele ser um técnico corajoso. Botar o time para jogar, ele não está preocupado se ele perder, se ele vai perder o emprego. Isso é claro, pela postura, pela maneira de jogar. Em contrapartida, você vê outros técnicos que estão tentando construir um nome, que são muito mais pragmáticos, porque sabem que se perderem o jogo, se correrem risco, vai sobrar para eles. Então, não seria interessante dar aos treinadores um respaldo que eu julgo ter o Rogério, em termos de paciência da torcida, de compreensão? O São Paulo dá gosto de ver jogar. Para mim, o futebol mais bonito apresentado na temporada pertence ao São Paulo. Porque é um estilo corajoso, simples assim. É verdade. Mas isso aí não se transfere, né? O clube pode chegar para o treinador e dizer assim, olha, você está garantido 5 anos, está aqui em contrato, registra no cartório, não sei o quê,
Mas se a torcida começar a perturbar, ele acaba tendo, sabe, porque e não tem outro Rogério no Palmeiras, tem o Marcos, seria um exemplo, né? Mas o Marcos nunca se revelou um interessado em ser treinador, nem me parece que tem perfil para isso. No Corinthians não tem, quem é o Rivelino? Não tem, sabe? Essa é a questão. É um caso muito peculiar do Rogério em relação ao São Paulo. Agora, o que eu quero falar aqui é desse menino Luiz Araújo. Nossa, gente. Que espetáculo. Esse garoto, há tempo já que eu venho dizendo que ele vai se transformar num jogador extraordinário. O Flávio Prado não gosta muito, assim. O Flávio vai ver e vai mudar de opinião. Mas Mande com calma. Calma. Não, mas aí é questão de preconceito. Ele não gosta de jogador que corre muito e tal, mas aí é outra coisa. O Flávio vai chegar lá, que ele é um rapaz inteligente, sabe? Você vê essa jogada. Demais. Essa jogada parece uma coisa banal, né? Mas eu vou dizer um negócio aqui, vocês vão me gozar, mas veja bem a diferença do que eu estou dizendo. É uma jogada em que quem seria capaz de fazer seria o Messi. Sabe por quê? Que é aquela coisa de quando a bola vem, ele já dá o corte, ele não mata para frente, entende? Que o Messi faz muito isso, quando a bola vem, ele já dá o drible no corte. Ele tem o domínio dela. O Neymar está fazendo também muito isso. E ele dá o corte, porque se ele tenta dominar normalmente, a bola corre e o goleiro pega, se ele mata para frente. Esse garoto é um jogador para se ficar de olho, acabou com o jogo ontem, depois que ele saiu, o São Paulo caiu, segundo o próprio Rogério. Logo o São Paulo vende ele por 50 milhões. Mais 5 partidas movimentaram a terceira fase da Copa do Brasil em Macaxá, no Rio de Janeiro. O Sport venceu Boa Vista 3-0. Em Santa Catarina, o Joinville fez 3-1 no Gurupi. Goiás goleou o Cuiabá por 4-0 no Serra Dourada. Confira os gols dos outros jogos. Na Copa do Brasil, Paraná e Bahia se enfrentaram em jogo válido ainda pela segunda fase do torneio. E o time da casa levou a melhor. Com gols de Eduardo Brock e Renatinho, o Paraná venceu por 2-0 e eliminou o Bahia da competição. No Maranhão, o Internacional visitou o Sampaio Corrêa e conseguiu um ótimo resultado. Paulão no primeiro tempo e Nico Lopes no segundo abriram 2 gols de vantagem para o Colorado. Daniel Barros descontou de falta e deu uma ponta de esperança ao Sampaio. Só que Brenner confirmou a vitória do Inter fazendo 2 gols em 2 minutos. O placar de 4-1 deixou o time gaúcho com um pé na quarta fase. Semana que vem, os times se enfrentam no Beira-Rio. Fora de casa, o Cruzeiro passou pelo Muricy de Alagoas e poderá perder por até 1 gol de diferença na partida de volta se quiser avançar. Manuel e Ábila fizeram os gols da Raposa e garantiram a vitória por 2-0. O jogo de volta também acontece na próxima quarta-feira. Mais 3 partidas completam a rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos por a arte aqui, Boquinha. Criciúma e Fluminense jogam às 7h15 em Criciúma. No mesmo horário, o Vasco recebe o Vitória em São Januário. E às 9h30 na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Luverdense encara o Coringão. Sai, Boquinha. Pode tirar. Valeu. Depois de quase ser eliminado pelo Brusque, o Corinthians vai a Cuiabá encarar o Luverdense e quer apagar a má impressão deixada na fase anterior. Para o jogo, o Timão não terá mais uma vez 2 dos principais jogadores do elenco. Marquinhos Gabriel e Guilherme não viajaram com o Corinthians, que hoje enfrenta o Luverdense na Arena Pantanal pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase. Giovanni Augusto será reserva. Os 3 atletas, caros e contestados, recebem a proteção do jovem treinador. Não são preguiçosos, estão trabalhando bem, estão dentro do grupo, tá? Tendo oportunidade igual aos outros. O Marquinhos voltando de contusão, voltou a treinar essa semana. O Guilherme também não foi para Mirassol por conta de um desconforto no joelho, estão trabalhando normal. Eu tenho certeza que a resposta esse ano de todos eles vai ser bem melhor.
Já já, em campo, o oposto à preguiça será visto. É a promessa do Corinthians, que vem subindo de produção e ganhando confiança, mas que vacilou em Brusque e não caiu na Copa do Brasil por um tris. Eu acredito que a gente fez um jogo muito abaixo contra o Brusque. Faltou muito mais do que a gente faz normalmente, está fazendo normalmente. São 2 jogos. Eu acho que isso o professor Carille vai decidir como a gente vai se comportar dentro do jogo, se a gente vai começar lá em cima, se a gente vai começar marcando aqui, até porque são 2 jogos. O posicionamento, a postura tática do Corinthians, veremos logo mais. Certo é que o time está definido e escalado, força máxima, com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Jadson, Maicon, Rodriguinho e Romero. E o Jô no comando do ataque. Voltamos a falar do São Paulo, que depois de vencer o ABC 3-1, começa a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, choque rei, sábado na casa do Palmeiras, Allianz Parque. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. É isso, Michele. Os jogadores do São Paulo retomaram as atividades nesta tarde de quinta-feira aqui no CCT da Barra Funda. Os titulares fizeram um trabalho de relaxamento muscular e os reservas, aqueles que não jogaram 90 minutos, vieram a campo e disputaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 do São Paulo. Jogo que terminou empatado em 0-0. O São Paulo, com a vitória de ontem em frente ao ABC por 3-1, tem a vantagem agora de poder perder até por 1 gol de diferença no jogo da volta em Natal, na próxima semana. A prioridade agora passa a ser o clássico do próximo sábado contra o Palmeiras no Allianz Parque, partida confirmada para sábado. Vale lembrar que desde que o Palmeiras inaugurou seu novo estádio, foram 3 partidas entre Palmeiras e São Paulo. O tricolor perdeu as 3. E Prato falou a respeito da possibilidade e da chance do São Paulo quebrar esse tabu. São jogos diferentes, muito importantes, mas temos que saber que no vamos a ganar os jogos falando, sino jogando, então temos que ficar concentrados, saber como joga Palmeiras, saber dónde podemos ganar o jogo e ter uma motivação e uma concentração diferente a que são os outros jogos. Para o clássico do próximo sábado, São Paulo já está aqui treinando e o Palmeiras está fazendo uma viagem de volta. Teoricamente tem um dia a menos para se preparar com uma viagem longa. Né? Isso dá alguma vantagem para o São Paulo no clássico ou não? Você não vê dessa forma, até porque o jogo é na casa do Palmeiras? Não, a verdade é que eles jogaram ontem e a gente jogou ontem. O dia de viagem sempre é programado, é como um dia de descanso. Hoje a gente que jogou também não treinou, porque é dia de recuperação. Eu penso que os jogadores de Palmeiras que não jogaram treinaram, por mais que estejam em Argentina. Não muda nada, a recuperação é a mesma. Quanto ao time para o clássico, Michele, o Maicon dificilmente vai reunir condição de jogo. Até porque o Dr. Sanches entendia que o atleta deveria ter se movimentado hoje à tarde para ser avaliado. Isso não aconteceu, ele continuou no departamento médico. Então é praticamente certo que Maicon fica de fora do clássico do próximo final de semana. E também o goleiro Sidão vai aguardar uma nova oportunidade. Uma lombalgia, uma dor nas costas está incomodando demais o goleiro titular do São Paulo e por isso deles deve ser confirmado como titular na meta São Paulina para o clássico do próximo final de semana. Amanhã trabalha pronto aqui no CCT e aí sim Rogério confirma o São Paulo para enfrentar o Palmeiras e tentar quebrar esse tabu de ainda não ter vencido o rival na sua nova casa. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O Palmeiras teria vencido o Atlético Tucumã se o Vitor Hugo não tivesse sido expulso? Sim, 76% dos votos. O programa de hoje termina aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Até domingão, mestre Alberto Helena Júnior. Tchau, Celso. Tchau, volto no Jornal da Gazeta já. Um beijo, tchau.